E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Márcio Mizuhara. A gente tá de volta aí com o segundo episódio dessa série de resenhas aí do The Crystal Lake. Obrigado pela repercussão aí, pelos comentários do primeiro vídeo. E, bom, sem delongas, vamos já começar com as indicações dessa semana. A gente vai começar com um trio canadense, um ótimo debut, por sinal, da banda Seul, ou I Become a Shade, que é uma mescla aí de indie pop com um pouquinho de dream pop, aquele feeling finalzinho dos anos 80. E o álbum em si ele tem um mix de músicas mais upbeat, né? Como você pode perceber nessa faixa bem Radio Department, que é a Real Johnny, e com outros momentos mais chill wave, mais atmosféricos, mais instrumentais. Mas o que me pegou mais mesmo nesse I Become a Shade é o ótimo trabalho de baixo, ótimas linhas de baixo. E se vocês perceberem aí na Ine Gate, vocês conseguem entender o que é a banda, que é basicamente esse último trabalho do Coldplay, né? Essa coisa meio eletrônica, mais chill wave, um pouquinho mais experimental, com aquele dream pop já consagrado pelo Beach House. Para esse I Become a Shade eu vou dar um 3.5, e principalmente pelo excelente trabalho feito com baixo, né? Que deu todo aquele groove para audição, muito bom. Tivemos também o novo lançamento aí do God is an Astronaut, que é o Helios Erebus, o último disco aí dos caras. Eles que tocaram no passado aí com outras bandas de renome no Overload Fest, e droparam esse disco semana passada. E o meu problema com God is an Astronaut é que eles sempre tendem a fazer discos numa linha segura, né? Eles são bem conhecidos aí como sendo uma das boas bandas da nova onda de post-rock, mas que sempre tocam muito safe e não extrapolam os limites do gênero, não tentam explorar outras nuances. Novamente, esse Helios Eberus não muda muito isso, entendeu? Você vai encontrar todas aquelas camadas atmosféricas da banda, os crescendos, todo aquele... Em algumas faixas, como se você pegar a Fina em Solis, você tem aquele clima pós-apocalíptico do Gibby, né, do Godspeed e o Black Emperor. Você também tem um pouquinho de drone, de experimentação em faixas como a Fine in Solis. Mas se você for pegar os dois últimos trabalhos da banda, eles deram até um passo à frente. Esse trabalho, com certeza, eu acredito que seja melhor do que os dois últimos. Eu sou muito fã do disco de 2005, Always Violent, Always Bright, mas esse está bem longe da qualidade inicial desse disco. Mas se você é fã de post-rock, como eu, a audição é realmente necessária. É uma fórmula que está dando certo, eles estão repetindo. Eu espero que esse seja o último disco nessa pegada e que eles, no próximo, eles comecem a expandir os horizontes, porque está precisando e que o estilo está um pouco repetitivo. Eu vou dar um 3.5 aí para esse Helios Erebus do God is an Astronaut. Dando continuidade aí no The Crystal Lake 2, a gente vai falar um pouco de metal extremo, mas eu queria abrir um parênteses. Vocês podem ver aqui do lado, né? Tem um disquinho físico, né? Que é o último disco do Sufjan Stevens, o Karen Lowell, que é um disco sensacional. Muita gente praising e elogiando esse álbum, dando 5/5 inclusive. Eu não sei se eu chegaria tanto, mas com certeza um 4.5 eu vou dar para esse álbum, porque ele é um crescedor, né? As audições vão ficando cada vez melhores. É um ótimo disco de folk com um feeling incrível. Vou estar sempre tentando colocar mídias físicas aqui também para mostrar que nem só de download vale o diletante, né? É interessante vocês, pelo menos com as bandas que vocês mais gostam, os álbuns que vocês mais gostam, tá dando suporte a essas bandas, seja comprando suas mídias, seja contribuindo, compartilhando as músicas quando o artista pede, né, ou solicita, ou mesmo indo aos shows. Assim eles conseguem pode conseguir continuar fazendo bons discos pra gente e o ciclo continua, né, galera? Falando sobre metal extremo, que vai ser praxe aqui, né, falar sobre brutalidade. Vamos falar sobre o último disco aí do Naumakia, né, o Machine of Creation. É uma banda polonesa. Eu diria que o som deles seria um death metal
mais melódico, né? Puxado mais pro progressivo. Por quê progressivo? Porque tem bastante efeito de teclado, né? Uma coisa mais puxada pro industrial. Vocês podem perceber na abertura aí Jin-san, que é bem nessa pegada moderna. A capa ela corrobora bastante com esse tipo de sonoridade. Você olhando a capa já sabe o que vai encontrar nesse álbum do Naumachio. E um ponto negativo é que às vezes essas utilizações aí de teclado, né, desses recursos mais industriais, acaba abafando um pouco aí os riffs de guitarra, os vocais também, mas nada que atrapalhe muito a audição, porque o disco ele é bem dinâmico, né, ele quebra bastante, e uma dessas quebradas maravilhosas é a faixa Destroyers, que de longe é a minha favorita. Escutem essa faixa. E das curiosidades quando eu comecei a pesquisar o Naumachia foi que o baixista dos caras era o mesmo baixista do Hate. Infelizmente ele acabou falecendo, ele tinha um problema de arritmia, né? Então esse álbum do Naumachia aí, o Machine of Creation, acabou sendo como um álbum póstumo. Inicialmente eu tava dando 3.5 pro Naumachia, mas o disco ele cresceu bastante e eu vou dar um 4.5 para esse Machine of Creation. Continuando nessas bandas que é difícil de classificar, né? Vamos falar agora de uma banda que seria um death metal melódico mais puxado pro black metal, um deathnet black metal, não sei. É tudo junto e misturado, né? Como diria os brasileiros. Mas é uma banda de black metal. Esse é o segundo álbum aí do Rotten Tones, o Curse About Prayer. E inicialmente eu pensei que o disco fosse ter essa pegada mais de death metal melódico, né? Aquela coisa mais sueca da metade dos anos 90, porque o compasso, como as músicas eram cantadas, né? As guitarras com os vocais lembrava coisas como o Insomnio e tal, e eu achei que o disco fosse nessa pegada, mas não. Logo antes da metade do disco ele começa a ficar mais denso, entra mais camadas de guitarra, você começa a ter aquele som mais hipnótico. Eu inicialmente lembrei bastante dos últimos trabalhos aí, como os dois últimos discos do Serete e o último disco do Behemoth. É claro, dadas as devidas proporções de qualidade, né, e de estilo, mas sim, lembra um pouco sim, principalmente porque no final ele ganha, o álbum ele ganha tons de depressão, ele fica mais profundo, você tem aquelas atmosferas mais dark, mais claustrofóbicas, por isso que eu acabei tendo essa analogia aí com o Serete. Vamos dar continuidade aí no segundo episódio do The Crystal Lake. Agora a gente vai partir um pouco pro hip hop, dar uma mudança de ares aí no episódio, e a gente vai falar do projeto bizarríssimo aí do Donnie Trumpet Social Experiment, que é um projeto que reúne vários nomes como Chance the Rapper, Nate Fox e o próprio Donnie Trumpet. E é um disco bem avant-garde, de uma audição bem difícil. Além de ter todos esses nomes aí como membro desse projeto, também tem vários feats. Tem Janelle Monáe, J. Cole, até o Big Sean, que é o cara que um hip hop bastante injustiçado, na minha opinião. Não que ele seja genial, mas no que ele propõe ele acaba lançando discos discos radiofônicos, e eu acho que a proposta dele é essa mesmo, não é nenhum Kendrick Lamar, não é nenhum Kanye West, não adianta esperar muito dele, mas eu acho que é um cara bem injustiçado aí no meio do hip hop. Mas enfim, eu não sou americano, então eu não sei como funciona. De repente é um cara bem chato e a gente não sabe, né? Mas dando continuidade aí à resenha do Donnie Trumpet, que é um disco de avant-garde, como eu disse, então vocês podem esperar fusions e crossovers com inúmeros estilos. Você tem momentos de rhythm and blues mais radiofônico, você tem psicodélico, você tem música gospel, por incrível que pareça. Tem muito soul, e essa parte que é puxada pro soul eu gosto bastante. Então tem momentos aí no álbum que ele dá uma enriquecida até por causa desse approach mais soul. Então esse disco, o Surf, nomeado Surf, ele tem de tudo, entendeu? Você vai encontrar realmente de tudo. Como já falei, tem a participação do Big Sean, né, na faixa Wanna Be Cool. E no geral tem ótimos usos de metais, de sopro. Só que aí vem o grande defeito do álbum, né? Ele é muito grande. Além de ser grande, ele tem muitas faixas que, na minha opinião, são desnecessárias.
instrumentalmente o disco é bom, musicalmente ele é bom também, mas o conceito e a estrutura do álbum não foi pensada, ele acaba virando uma bagunça, e só no finalzinho você encontra a faixa, digamos que a mais upbeat, a mais lembrável desse surf, que é a Sandy Candy, e parece que tudo que veio antes foi uma introdução para essa faixa. Novamente, se fosse pegar pela ideia, pelo experimentalismo, pelo avant-gardismo, esse surf do Untrumped em Social Experiment ganharia 5/5 fácil. É um disco muito bom musicalmente, mas que o conceito e a ideia foram mal executados. Não tem liga o álbum, entendeu? Não é um álbum que você ouve as faixas e lembra pelo menos de uma sequência de 3 faixas. Você não lembra, é muito estranho. Tem poucas faixas que são lembráveis, mas essas poucas são muito boas. Então, se você tem a mente aberta aí para experimentalismo e avant-gardismo, aí fiquem à vontade que esse disco é para vocês. Vou dar um 3 de 5. Vamos seguir então pro próximo e provavelmente a última resenha aí desse segundo episódio aí do Crystal Lake. Aí vamos aí pro outro lado do mundo, vamos falar um pouco de Visual Kei, de J-Rock. O Baroque que é uma banda de Visual Kei que começou com o Cherokee, que é um dos subgêneros do Visual Kei, que ele é mais visual, né? Ele é espalhafatoso, ele é mais orientado aí para as garotas. Ok, né? Quase todas as bandas de Visual Kei são orientadas para meninas, mas essa é bem colorida, né? Bem bizarra. Eles lançaram um bom debut, mas logo depois a banda encerrou. E se eu não me engano, continuou só 2 membros da banda. E eles acabaram lançando um disco agora, em 2005, aí um Planetary Secret, que bizonhamente é uma mistura de muita coisa, entendeu? Tem dubstep nesse álbum, tem aquele feeling de banda de stadium oriented, tipo U2, mais recentemente Agora Music. E falando de U2, se você pegar as guitarras desse Planet Secret, lembram muito as guitarras do The Edge e também as guitarras do Ken, do Larkin Seal. Tem uma faixa que lembra muito da Daft Blue. Uma coisa que me incomoda são os vocais, tem muito efeito nos vocais, tem umas 2 ou 3 faixas que isso acaba incomodando bastante, deixando um enxerto do álbum muito pop, até o limite onde eu consigo aguentar, né? Mas eu fui firme e fui ouvir o disco até o final, e ele acaba reservando uma ótima surpresa aí no final do disco, que é a faixa Celebrate. Ela ganha nuances aí de dream pop, até post-rock. E uma pena que ela é curta, né? Eu gostaria que eles tivessem aproveitado mais essa ideia de experimentação em uma música mais ocidental, né? Em uma estrutura mais ocidental. Mas é um bom disco, é um disco gostoso, talvez de um 3/5 ou um 3.5/5. Eu acho que fica nisso. E é isso aí, acho que a gente chegou ao fim desse segundo episódio do The Crystal Lake. Comentem, podem até comentar que gêneros vocês querem que eu traga aqui mais pro programa, né? Eu tento abordar todos aqueles que eu escuto durante a semana, mas pode ser que sempre fica faltando um. Hoje a gente teve death metal, o metalzinho mais extremo, teve hip hop, a gente teve J-rock, teve dream pop, teve post rock, então foi um programa bem eclético e eu espero continuar os próximos episódios nessa pegada. Quem gostou dessas resenhas pode se inscrever aí no canal. E um lembretinho que eu sempre vou deixar no final de cada vídeo: Life is too short, listen to amazing albums.